Olá, meu nome é Lima, eu sou professor e psicanalista e quero trazer nesse momento uma reflexão com o tema, que é uma pergunta: de quem é a culpa? Essa pergunta vai estar relacionada a relacionamentos. Todos os relacionamentos, seja de pai, filho, irmão, irmã, namorado, namorada, marido, esposa, em qualquer que seja as áreas de relações humanas, no trabalho, em qualquer que seja, há esse conflito. Momentos de amor, de alegria, de raiva, de ódio, tristeza, decepções, frustrações. E eu vou usar como base a letra da Marília Mendonça, da música que ela traz com o tema justamente esta pergunta: de quem é a culpa? E eu vou ler aqui um parágrafo e algumas linhas dessa música para nós refletirmos na teoria psicanalítica criada por Sigmund Freud. E o livro que será usado como base é Introdução ao Narcisismo, 1914-1916, que é da editora Companhia das Letras. Então nós vamos começar lendo a primeira estrofe da música da Marília Mendonça, que ela diz assim: exagerado sim, sou mais você que eu, sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. Ela continua e na quinta estrofe, na última linha, ela diz o seguinte: me apaixonei pelo que eu inventei de você. E no final ela diz: mas você sumiu. E diz na última linha: é tipo um vício que não tem fim. Bom, Freud já havia dito em seus escritos que os poetas andaram antes dele, e os filósofos, no inconsciente. Ele reconhece que ele não inventou o inconsciente. Ele apenas diz que criou uma metodologia. Essa música é muito interessante porque ela fala de uma maneira sem imaginar o que passa, por exemplo, no conflito de relações. Agora veja bem o que o Freud escreve na página de número 17 do livro Introdução ao Narcisismo. Ele diz assim, olha, enxergamos também em largos traços uma oposição entre libido do eu e a libido do objeto. Quanto mais se emprega uma, mais empobrece a outra. A mais elevada fase de desenvolvimento, a que chega esta última, aparece como um estado de enamoramento. Ele se apresenta como um abandono da própria personalidade em favor do investimento do objeto. E tem encontrar a fantasia, na fantasia, de fim do mundo dos paranoicos. Preste bem atenção no que o Freud diz. Que ele diz que existe uma oposição entre libido do eu, do ego, e do objeto. Quanto mais se emprega uma, mais se empobrece a outra. Então, o Freud aqui ele está dizendo o que a Marília Mendonça coloca na sua música. Veja que logo no início da música, ela reconhece um exagero na relação. Sou mais você do que eu. Olha que interessante. Ela está dizendo que ela é mais o objeto do seu amor, a pessoa que ela ama, do que ela própria. Ora, isso aqui é o que o Freud está dizendo na sua teoria, que quanto mais você emprega, que existe uma luta entre a libido do ego e do objeto, e que quanto mais você emprega uma, mais você empobrece a outra. Ou seja, a Marília Mendonça nessa música está falando daquelas relações patológicas, doentias, em que a pessoa anula a sua personalidade, anula as suas vontades, os seus desejos, em prol da outra. E aí, por que isso acontece? Isso acontece normalmente com pessoas que têm um histórico de vida de pobreza, de um ego não estruturado. Pessoas que teve muitas frustrações ao longo da vida, e aí o que é interessante da psicanálise é que ela volta a essa relação de objeto e de ego desde o peito materno, desde o nascimento, na relação do bebê com a mãe,
É ali que vai se construindo o ego, de acordo com a satisfação, de acordo com essa interação entre a mãe e o bebê. Freud vai chamar de relação narcísica. Melanie Klein já chama de relação objetal, né? Então, o que nós vemos aqui? E aí, se nós percebermos mais à frente, o Freud vai dizer nesse texto aqui o seguinte: ele chama de fim de mundo. E o que seria esse fim de mundo? É quando há esse esvaziamento total do ego. Agora, é interessante que mais à frente, continuando aqui Freud, ele vai falar dizendo o seguinte, aí você pode pensar assim, mas então é o seguinte, eu tenho tendência, eu tenho facilidade para se envolver demais, para se entregar demais. Então eu vou resolver que eu não vou amar ninguém, não quero mais me envolver com ninguém. Freud faz a seguinte observação. Olha, há uma necessidade, de onde vem a necessidade da psique de ultrapassar as fronteiras do narcisismo e pôr a libido em objetos? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, quando o investimento do eu com libido superou uma determinada medida, um forte egoísmo protege contra o adoecimento. Mas, agora veja a advertência de Freud, mas afinal, é preciso começar a amar para não adoecer. Então, e aí ele continua. É inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. Então Freud está dizendo assim o seguinte, você não tem muita escolha. Se você não sofrer na relação de amar o objeto, porque só tem uma forma de você se despojar desse narcisismo, que é o amor próprio. E o Freud, ele não é contra o narcisismo. O narcisismo ao longo da história é tido como algo muito negativo. Não é negativo, porque o Freud diz o seguinte, um forte egoísmo protege do adoecimento. Então, o Freud diz o seguinte, que um egoísmo forte protege. Protege do quê? De quando tiver uma frustração, quando tiver uma decepção amorosa, seja em qualquer relação, você pode superar isso. Ou seja, uma pessoa que tem um ego estruturado, ela não chega a esse nível que falou aqui a Marília Mendonça. Veja na terceira estrofe, ela diz o seguinte, olha, que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. Ora, o que aconteceu aqui nessa relação é que a Marília Mendonça está falando de uma relação tão pegajosa, aquela relação que a pessoa depende tanto da outra, que simplesmente a pessoa não suporta, ela sumiu. E você vê que ela chega ao extremo, ela relata aqui o que uma pessoa faz ao extremo. Ela diz o seguinte, olha, é um vício, é um tipo de vício que não tem cura. E ela pergunta, de quem é a culpa? Porque a pessoa sempre vai, e o grande problema de uma pessoa que tem um ego não estruturado, que ela se apaixona, que ela se entrega muito, é que ela se esvazia, ela se desvaloriza. E é o que é interessante, é que quanto mais a pessoa se desvaloriza perante o outro, menos o outro vai ter interesse. Porque o ego da pessoa também vai valorizar uma pessoa que tenha valor. Mas acontece que a pessoa diz que isso é um vício, e de fato é um vício. Isso é verdade. A neurociência hoje comprova que quando você está perto de quem você ama, a sensação de bem-estar, o prazer do contato físico, isso vai produzir nos neurotransmissores enzimas que são do prazer, da alegria, como a serotonina, por exemplo, que é a do prazer. Então a pessoa vicia nisso. Ela diz que é um vício, é como um vício. E aí, o que nós vemos aqui, o Freud dizendo é o seguinte, um forte egoísmo, ele ajuda, mas tem um porém. Você precisa amar para não adoecer. Mas se você não tiver condições de amar, você também adoece. Então, na realidade, o que o Freud vai dizer é o seguinte, o Freud já havia dito em outra parte,
que a psicanálise é o amor pela cura. Então assim, você tem que amar, porque é uma necessidade da constituição do ser humano. Agora, é preciso achar um meio termo. É preciso amar-se a si próprio, para que então você consiga amar o outro. Mas o amor ao outro é reflexo de um amor que você já tem. Por quê? Quanto menos amor você tem a si próprio, mais você vai depender da pessoa amada. E aí vira uma relação doentia. É isso que a Marília Mendonça está colocando nessa música. E ela diz, é um vício. Eu sou mais você do que eu. Olha que interessante. Ela anula a sua personalidade, ela se anula. E pelo que nós vemos na letra da música, não deu certo. Quanto mais a pessoa se anula em prol do outro, mais o outro se afasta. E se não se afastar, pode até continuar. Sabe o que pode acontecer? A pessoa vai ficar abusadora. Ela vai abusar da pessoa. Ela vai abusar de você. Sabe por quê? Porque ela sabe que você não tem um ego forte o suficiente para dar um basta na relação. É por aí que nós vemos muitas relações de abuso nas relações sentimentais. Essa é a nossa reflexão de hoje. Na próxima estaremos falando sobre outros temas. Curta o nosso canal, compartilhe se você gostou e passe para os seus amigos, amigas e vamos então prosseguir. Dá um like aí, dá um curtir e até a próxima.